Querido, desde o último domingo, ou seja, já quase 15 dias atrás, né? Ou seja, nós temos percebido de Deus uma direção, algo a buscar algo novo do Senhor, algo para que a gente possa experimentar e desfrutar, ou seja, daquilo que Deus tem para nós. Ou seja, nós vimos a importância de termos uma condição espiritual alinhada com aquilo que Deus quer. Na noite do domingo agora, nós falamos sobre as crianças do reino, e eu creio que foi um momento assim, muito especial para que a gente pudesse desfrutar e entender que Deus Ele quer mais de nós, amém? Quantos aqui que querem mais do Senhor? Amém. Eu também quero mais. E contudo, às vezes a gente olha para a vida da igreja, olha para a igreja, e nós percebemos que algumas coisas começam a agir fora do que deveria ser. Eu não sei se você, como eu gosto muito de futebol, né? Os irmãos sabem que eu gosto. Estou muito feliz aí com a maior parte de Minas Gerais. E infelizmente outros tantos não estão. Mas fazer o quê, né? A vida é desse jeito. Mas enfim, olhe para mim. Não se magoe com isso, por favor. Né? Não perde a bênção não, querido. Porque é muito mais bem-aventurado é aquele. Amém? Que vai andando e chorando, porque de fato você vai receber do Senhor, amém? Você é feliz? Amém. Mas não é disso que eu quero falar, mas eu quero falar, ou seja, de fato, eu queria fazer que você entendesse de fato, às vezes, o que está acontecendo conosco. Acredito que não existe nada pior do que você assistir uma partida de futebol ou de qualquer outro esporte que seja, onde você percebe que aqueles times que estão jogando, eles não estão jogando para ganhar. Ou seja, quando é nítido, às vezes, ou seja, o desgaste, o desânimo que dá quando aqueles times estão jogando, mas eles estão jogando tão somente para não perder. Ou seja, não existe nada mais chato na vida, não existe nada mais chato, ou seja, é aquele jogo que não te chama atenção, não desperta nada, por quê? Porque eles estão tocando de lado, toca para um lado, toca para o outro, e torcendo para o juiz arbitrar qualquer coisa que seja, e o jogo acabe sem que eles percam. Ou seja, isso é um estilo de jogo que não agrada ninguém. Às vezes a gente olha para isso e percebe que muitas vezes talvez seja essa a reação que muitos estão tendo em relação à sua vida com Deus. Talvez seja essa a forma que muitas pessoas estão vivendo a sua vida com Deus. Eles estão vivendo tão somente para não perder. Existem aqueles irmãos que parecem, ou seja, que eles estão loucos para que de fato nada aconteça e eles não percam sua salvação. Eles estão doidos para Jesus voltar, mas eles estão doidos para Jesus voltar por quê? Porque eles querem se livrar disso, ou seja, eles querem sair desse peso. E na verdade, ou seja, a vida o Senhor não nos deu a vida para viver dessa forma, amém? A vitória que Deus nos deu, ela é permanente, amém? Ela é verdadeira, amém? Então, ou seja, não tem sentido uma vida que a gente vive para não perder. Não tem certeza, não tem sentido uma vida que a gente vive sem, ou seja, sem emoção, sem prazer. E infelizmente, muitas das vezes essa é a atitude que às vezes a gente tem. Olha, você pode não ter nascido, ou seja, na Espanha, por exemplo. Você pode até não ter conhecido e nunca admirado a Catalunha. Mas toda vez que você pega e vai ver um jogo do Barcelona, você fala assim, os caras dá gosto de ver, porque eles jogam para frente. Eles jogam buscando, ou seja, o objetivo, ou seja, fazer um gol. Aí você fala assim, pastor, mas o que tem a ver? Bom, o apóstolo Paulo diz que nós também estamos numa grande competição, amém? Ou seja, que nós estamos como aqueles que correm dos estádios. Ou seja, agora, o que nós estamos procurando ganhar é algo que é muito mais valioso. Mas infelizmente, às vezes nós estamos vivendo isso e vivendo indiferente. Ou seja, tão somente para não perder. Existem igrejas que, na verdade, em grupos, que às vezes acontecem dessa forma. Às vezes as pessoas estão lá vivendo, se reúnem nas escolas, se reúnem, às vezes até na sua célula, e você está lá assim,
ai, graças a Deus que ninguém se perdeu hoje. Essa semana deu todo mundo, vamos torcer aqui, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer de tudo, para que semana que vem a gente esteja aqui também e que a gente não perca ninguém. Ou seja, é uma mentalidade que ela está fazendo o que? É uma mentalidade para não perder, quando na verdade nós temos tudo que nós precisamos para romper. Amém? Por que isso acontece na nossa vida muitas das vezes? Porque nós perdemos o foco, perdemos a visão daquilo que Deus tem para nós. E olha, eu quero te falar que infelizmente isso acontece muito na vida dos cristãos, e isso não é de agora, mas há solução para isso, amém? Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, o capítulo 6. Juízes, o capítulo 6, e nós vamos falar, eu quero falar hoje, que na verdade, ou seja, de uma vida que vai além disso. Por quê? Porque na verdade, qual que deve ser a nossa perspectiva? A Bíblia fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, amém? Que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O caminho do justo, ou seja, a vida do crente, ela deve ser de glória em glória, amém? Ou seja, o que é viver de glória em glória? Não é para viver para manter a glória, mas é viver para conquistar mais glória, para receber mais glória. Ou seja, o nosso alvo, na verdade, não é manter o que a gente ganhou tão somente, mas é conquistar mais, é avançar mais, é isso que nós queremos. E olha, nós precisamos experimentar isso de Deus. Bom, se eu posso dar um título a essa palavra minha hoje, você está aqui para receber uma palavra para quê? Para você alcançar um novo nível, amém? Diga assim, novo nível. Ou seja, é o próximo nível. Ou seja, o que eu tenho que fazer para alcançar o próximo nível? Para sair da forma como eu estou vivendo e viver uma vida diferente. Mas antes de entender o que eu tenho que fazer, eu preciso compreender por que eu estou nessa realidade. Juízes capítulo 6, verso 1, a gente começa a entender a história de Gideão. E Gideão foi alguém que aprendeu com o Senhor como alcançar um novo nível. Mas diz o versículo 1 de Juízes capítulo 6: de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Repara na expressão de novo, novamente, mais uma vez, outra vez. Percebe que muitas das vezes isso é recorrente na vida do crente? Quantas vezes você, no decorrer da sua vida, você percebeu que estava fazendo algo que era errado? E a realidade do povo de Israel era exatamente isso. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E qual foi a consequência? Durante 7 anos, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Sabe quem eram os midianitas? Fala comigo assim, o inimigo. Deus entregou o seu povo, permitiu que o seu povo fosse atacado pelo inimigo. Por quê? Porque eles tiveram uma postura que desagradou o Senhor. Querido, presta atenção. Se assistir um jogo de futebol, que é uma coisa fútil, que é uma coisa que não é nada espiritual, olha, desagrada ver um cara que joga para não perder. Imagina Deus olhando para a minha vida e para a sua, e percebendo que Ele te deu tudo. Ele te deu o Espírito Santo, Ele te deu unção. A unção que você recebeu, a Bíblia fala que ela é verdadeira e não é falsa. E às vezes Ele contempla você vivendo para não perder. Isso agrada ou desagrada? Desagrada. Se desagrada a mim, imagina o Senhor. E aí imagina o seguinte, querido, por causa desse desagrado, o Senhor permitiu que acontecesse isso. Aí o verso 2 segue: os midianitas fizeram o quê? Dominaram Israel. Por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. O que eles fizeram? Você acha que eles estavam querendo mudar a situação? Eles estavam tão somente tentando sobreviver. Essa mentalidade de sobreviver, de se poupar, eles estão fazendo o quê? Eles estão se escondendo. Por quê? Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região do leste os invadiam, acampavam na terra
destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixando nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram ao Senhor por socorro. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por socorro por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da terra do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vive. Mas vocês não me deram ouvidos. Eu quero te chamar a atenção por algo espiritual em relação a isso. Todas as vezes que nós chegamos diante desses textos, e esses povos inimigos do povo de Israel, você entende que Israel representa o povo de Deus, amém? E os povos inimigos, na verdade, não são um. Até porque a palavra diz que a nossa luta não é contra pessoas, amém? Quem são então os midianitas, os amalequitas? Quem são estes nesses dias? A palavra de Deus explica que a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra hostes espirituais da maldade. Ou seja, a nossa guerra é contra eles. E aí o que acontece muitas vezes? Eles estão tentando contra nós. Eles vêm e nos invadem mesmo, ou seja, nos pressionam, nos oprimem. Principalmente quando a nossa atitude é uma atitude de fuga, é uma atitude de passividade, de apatia espiritual. E qual que é o resultado disso tudo? O empobrecimento. Ou seja, muitas das vezes a nossa vida com Deus, ela se tornou o quê? Pobre por quê? Porque eu deixei de experimentar de Deus. E aí quando nós nos voltamos para o Senhor, a palavra do Senhor é clara para nós. E o profeta disse ao povo e diz para nós hoje o seguinte: olha, eu tirei vocês do Egito. Muito bem. O Egito representa o quê? O mundo. A saída do povo de Israel do Egito e a chegada em Canaã representa a vida do servo de Deus, amém? E aí o que acontece? O deserto é o processo. A travessia do Mar Vermelho é o batismo, amém? E a chegada em Canaã é o cumprimento do propósito de Deus. O que aconteceu com esse povo? Esse povo foi tirado por Deus do Egito. Igual eu e você fomos salvos desse mundo. Amém ou não amém? Amém. Quantos salvos desse mundo nós temos aqui? Amém. Diga assim: eu sou salvo. Mas o Senhor me tirou. E Ele me tirou com o seu braço forte. Porque presta atenção, quantos amigos seus, familiares seus ainda estão lá no Egito? Mas sabe qual que é o problema? É quando a gente sai do Egito, a gente recebe isso tudo de Deus, a gente vai andando, mas no deserto, no meio do processo, o nosso coração se desvia. E presta atenção, ele diz o seguinte: que vocês começaram a adorar os deuses dos amorreus. Mais uma vez, uma referência ao povo desse tempo. Olha, eu expulsei os inimigos de lá e dei a terra deles a vocês. Amém? E você sabe que os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu a quem? A quem? Aos filhos, aos seus filhos. Essa terra é sua, amém? Assim, essa terra é minha. Só que você não deve se contaminar com os costumes e os deuses desse tempo. E você sabe qual que é o Deus mais adorado nesse tempo? Ele se chama ego. É o eu. Se você olhar tudo que acontece lá fora, acontece por quê?
Porque as pessoas estão pensando tão somente em si. E aí como que está o povo de Deus aqui? O povo de Deus está vendo esses problemas, mas o povo de Deus se voltou a adorar os deuses daquele povo. E qual foi o resultado? Nós encontramos aqui, o povo ele começa a clamar ao Senhor por socorro. E aí Deus mostra, olha, vocês não me deram ouvidos. Quantas coisas o Senhor falou para você fazer e muitas vezes você deixou de fazer. Quantas coisas nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, mas Deus me chamou para fazer isso. E por causa das circunstâncias, dos problemas, das dificuldades, eu simplesmente disse, Deus vai entender. E qual que é o resultado, querido? Eu quero te falar uma coisa, o inimigo ele não perde a oportunidade. E esse povo empobreceu, esse povo começou a viver em dificuldade. Verso 11 do capítulo 6. Então o anjo do Senhor veio, e percebe que o anjo do Senhor está com letra maiúscula, você está vendo? Isso é uma teofania, é o próprio Deus. O anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos midianitas. Gideão era alguém que estava lá, mas ele estava fazendo o quê? Malhando trigo, para esconder os midianitas. Ou seja, apesar da dificuldade, ele não estava fazendo nada para mudar. Ele estava tão somente fazendo aquilo que é para subsistir. Eu quero pelo menos continuar vivendo, porque se os midianitas vierem, eu vou ter alimento escondido lá, ou seja, eles vão roubar o que está aqui, mas eles não vão ver o que está escondido, e eu vou continuar vivendo. Ou seja, é uma vida na média. Isso não é o que Deus tem para nós, isso não é o que Deus tem para você, Ele não é isso. E olha o que acontece. Então, verso 12: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Agora eu pergunto: o que Gideão tinha feito para que Deus pudesse enxergar nele um poderoso guerreiro? O que ele fez? O que ele fez? Nada. E sabe como é que Deus olha para mim e para você hoje? Assim: você é a pessoa que eu vou usar para mudar essa situação. Você é a pessoa que eu vou usar para transformar essa realidade, para tirar o povo dessa situação e levar esse povo para um novo nível. Novo nível. Qual que é a reação de Gideão? Ah, Senhor, talvez é o que você está pensando aí, né? Respondeu: Senhor, se o Senhor está comigo, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam? Quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor se voltou para ele e não respondeu nada do que disse. Sabe por quê? Tem hora que as nossas lamentações, aquilo que a gente fala para Deus, sabe o que Deus faz assim? Sabe? Ouve assim, não dá ideia. E Deus continua no propósito dele. Olha o que ele diz. O Senhor se voltou para ele e disse, não está respondendo, ele simplesmente disse. Ele falou, lamentou e etc e tal. O Senhor disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Percebe que a palavra de Deus, ela é uma palavra para um despertar. Ela é uma palavra não para passar a mão na cabeça de Gideão e falar assim: tadinho, você é Gideão, eu vou resolver seus problemas. Não sou eu que estou te enviando, não sou eu que estou te mandando. Vai e liberta o povo. Querido, essa palavra para mim e para você. Quando você olha para as suas dificuldades, para os seus problemas, possivelmente é porque
que em algum momento você saiu do centro da vontade de Deus. Você deixou a coisa acontecer, você deixou a coisa parar. Mas presta atenção, tudo que você precisa para mudar, Deus já colocou dentro de você. Já está aí. E precisa fazer o que? Precisa sair para fora. Mas para sair para fora, você precisa ter a revelação, amém? Olha, Deus está falando com ele, está falando assim: vai, liberta o povo. Você, não estou eu que estou te mandando, vai, liberta. Esse é o chamado para todos nós. Quantas vezes o Senhor já nos disse que Ele entregou essa cidade nas nossas mãos? Quantas vezes você já ouviu isso? Parece que é uma ladainha que se repete todos os dias, querido. Não, é a palavra de Deus para nós. Mas o que acontece? Nós não podemos nos pautar simplesmente pelas circunstâncias do presente. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por fé. E o que eu ouvi do Senhor é que essa cidade é nossa. E o que nós temos que fazer? Nos levantar e conquistar. Com qual força? Com qual poder? Com aquilo que Ele já nos deu. Precisa se manifestar. Mas se você ouve isso, e talvez a sua reação seja como a de Gideão. E Gideão falou assim: ah, Senhor, respondeu Gideão, verso 15: como posso libertar Israel? Como que eu posso conquistar São Sebastião do Oeste? O meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Presta atenção, Manassés era uma das menores tribos. Manassés, uma das menores tribos. O clã, a família dele, era uma das menores, e da casa dele, ele era o menor. Ou seja, exteriormente não existia nada na vida dele que falasse: ah, você vai ganhar por causa disso. E talvez seja assim que você se enxergue. Você olha para a sua célula e fala assim: minha célula nunca vai multiplicar, minha célula nunca vai conquistar nada, porque olha o tipo de pessoa que nós temos lá, olha as dificuldades, olha os problemas, olha isso, olha aquilo. E talvez seja essa a lamentação que nós estamos fazendo para o Senhor. E talvez seja essa as desculpas que a gente está dando para nós mesmos, para consolar a nossa consciência e falar assim: ah, tudo bem. Querido, isso não agrada o Senhor. Por que isso não agrada o Senhor? Porventura existe algo que seja grande demais para Deus fazer? Existe? Será que os seus problemas, as suas limitações são tão grandes? Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Diante dessa situação toda, o verso 16: eu estarei com você. Eu estarei com você. Quando eu e você entendemos isso, sabe o que você precisa? Que o Senhor esteja com você. Mas o Senhor só vai estar com você quando você alinhar sua vida ao propósito dele. Qual que é a vontade de Deus? Libertar o povo. A vontade de Deus nunca foi entregar o povo para os midianitas, para os amalequitas. A vontade de Deus nunca é que você viva as dificuldades, as circunstâncias difíceis que você está vivendo. Provavelmente você está vivendo o que está vivendo por quê? Porque em alguma situação você saiu do propósito, você desagradou o Senhor e abriu um precedente para que os inimigos viessem contra você. Mas essa não é a vontade de Deus. Quando nós entendemos isso, a gente começa a enxergar o seguinte: bom, mas se o Senhor está comigo, então eu posso. E queridos, é exatamente isso que o Senhor está fazendo conosco. Eu não sei se você percebeu, mas dia após dia o Senhor tem se manifestado presente nas nossas vidas e trazendo de novo experiências que no passado nós tivemos. Para quê? Para te lembrar que Ele está conosco. Querido, Deus não nos abandonou. Talvez seja eu e você que nos afastamos dele por alguma razão. Talvez ficou muito cômodo, talvez ficou muito fácil, talvez ficou, seja, os meus desejos, as minhas vontades, o que eu faço com elas? E a gente esquece que na verdade, ou seja, no reino de Deus, aquele que perde é aquele que ganha. Quando você deixa de servir a você mesmo, as suas vontades, e faz a vontade de Deus, você recebe tudo que você queria. Mas quando você faz o contrário, o que acontece? Você vai conquistar o que o seu braço consegue.
E aí nós vemos que Gideão faz uma prova com o Senhor, Gideão conversa com Deus, e as coisas, Gideão começa a depositar a confiança dele no Senhor. E aí o que acontece? De manhã, verso 28 do capítulo 6, verso 28. De manhã, depois que Gideão entendeu o que era a vontade de Deus, ele começa a se mover. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado cortado, e com um segundo novilho sacrificado ao altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, descobriram que foi Gideão. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou os postes sagrados que ficavam ao lado. Ou seja, ele tomou atitude, foi lá e quebrou o pau com aquilo que estava no lugar de Deus. Ele foi e quebrou o pau. Ou seja, ele foi radical, ele pegou e falou assim: já que eu vou fazer. E aí Joás, porém, verso 31, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Você vai ficar tentando te justificar? Sabe o que às vezes a gente faz? Não, pastor, não é bem assim. Eu estou passando por isso, é por causa disso, daquilo outro. E aí eu lembro, sexta-feira me lembrou disso um monte de vezes. Eu mandei uma imagenzinha lá do funil, lembra? Que para quem quer fazer, faz. Quem não quer, dá desculpa. E às vezes o que acontece? A gente está alimentando as nossas desculpas. E aí o pai de Gideão, ele fala assim: vocês vão ficar defendendo a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem luta por ele será morto amanhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubaram. Perceberam? Eles estavam colocando a sua fé em algo que era limitado. Por isso naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Nesse meio tempo, olha o que aconteceu. Você acha que a coisa melhora de uma hora para outra? Não, piora. Na hora que ele tomou a atitude correta, porque você agora vai, os midianitas se levantaram. E aí o que acontece? Nesse meio tempo, verso 33, todos os midianitas, não foram uns não, foram todos, os amalequitas e os outros povos que vieram do leste, uniram seus exércitos, ultrapassaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Vai ficar mais fácil ou mais difícil? Eles estavam vindo e só atacando ao tiquinho e indo embora. Agora veio todo mundo. Por quê? Porque eles começaram a se posicionar. Preste atenção no que eu quero te falar. Toda vez que a gente se posiciona para fazer a vontade de Deus, a pressão aumenta, a guerra aumenta. Mas por que aumenta? Você pede poder, ele te concede pressão. Para gerar o quê? Poder. Para que o nome do Senhor seja glorificado. E olha o que acontece. Verso 34. Quando aconteceu isso tudo, então o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão. Quando ele tomou a atitude certa, ele se posicionou, o Espírito Santo veio sobre ele. O Espírito Santo se apoderou de Gideão. E ele, com o toque da trombeta, convocou os abiezeritas para o seguir. Nesse momento, quando ele se levantou, a coisa começou a acontecer. Olha, e aí ele envia mensageiro para o povo e fala assim: vamos para a guerra, nós vamos enfrentar e o Senhor vai nos libertar. Ou seja, sabe o que precisa acontecer? Sabe por que nós estamos aqui hoje? Nós estamos aqui hoje para tocar a trombeta, para levantar o povo, para mandar uma mensagem para a sua célula. Sabe qual que é a mensagem de Deus para a sua célula? É que nós vamos vencer. É que a luta está grande, tá? As dificuldades estão grandes, tá? O inimigo se levantou, mas ele vai cair.
Senhor está conosco. Ou seja, é hora de tocar a trombeta. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Verso 7, capítulo 7. Capítulo 7. E aí a gente chega no ponto do combate. De madrugada, que hora que foi? Meu filho, tem que ser de madrugada, tem que levantar de madrugada, tem que orar. Nós não vamos vencer fazendo negócio de qualquer jeito, é de madrugada. Ou seja, de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Horebe. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte de Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais. Aqui começa a situação que a gente faz assim, não é possível. Queridos, Gideão reuniu 32 mil pessoas. 32 mil pessoas se levantaram agora. Isso é quantas vezes maior que a população da nossa cidade? 4 vezes. Ele reuniu isso tudo para guerrear. E aí sabe o que aconteceu? Deus falou assim: você tem gente mais. Querido, por que você está recebendo essa palavra aqui? Quantas pessoas poderiam estar aqui? Mas Deus escolheu você. Amém. Por que eu não peguei essa palavra domingo de noite? Porque domingo de noite tinha gente mais. Tinha gente demais. Mas hoje nós somos um grupo menor. Não importa. Olha o que aconteceu. E o Senhor disse: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Como é que chama isso? Como chama isso? Esforço próprio, justiça própria. Deus odeia esse negócio. Eu também. Para que você não se orgulhasse disso e falar que você foi liberto com sua própria força, anuncie, pois, ao povo todo que aquele que tiver tremendo de medo poderá ir embora. Gente, ele te mandou uma mensagem: nós vamos vencer, o Senhor nos libertou, e o povo veio. Mas no meio daquele exército tinha um monte que estava lá, sabe por quê? Porque os outros foram, por constrangimento. Mas na hora do pega para capar mesmo, estava tudo cagado, perdão da palavra, né? Estava se borrando de medo. Estava falando assim: Gideão chamou, mas será que nós vamos? Será que nós vamos vencer mesmo? Será que nós vamos vencer ou não? Ou seja, a mentalidade ainda era a mentalidade de autopreservação. Então, quando ele falou que os que estavam com medo podiam ir embora, sabe o que aconteceu? 22 mil homens partiram. Presta atenção. De 32, só ficaram 10. Ficaram apenas 10 mil. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, dizendo: ainda há gente mais. Gente, nós conseguimos mobilizar 32 mil pessoas. 22 mil, ou seja, nessa primeira, 22 mil já pegou e já foi embora. E aí Deus fala assim: há gente mais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei. Quem vai separar? O Senhor. Eu separarei os que ficarão com você. E se eu disser: este irá com você, ele irá. Mas se eu disser: este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem água, lambendo, como faz o cachorro daqueles separe os que beberem a água, lambendo-a, como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber a água. O número dos que lamberam a água, levando-as com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que
que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande os outros para casa. Sabe o que eu vejo aqui? Às vezes nós não compreendemos as coisas. Às vezes, olha, de fato, eu no lugar de Gideão, você acha que eu gostaria de ir para uma guerra com 300 ou com 32 mil? Não precisa nem fazer muita conta, né? Com 32 mil é melhor. Mas naquele momento, presta atenção, sabe o que faria? Sabe qual que era a diferença entre a libertação do povo e Gideão? Sabe o que falta para você ser colocado no próximo nível? Sabe qual que é a diferença? 31.700 pessoas. Sabe do que isso fala? De nós, daquilo que a gente acha que dá conta de fazer. Sabe a nossa confiança em nós mesmos? Olha, enfrentar os midianitas com 300 é uma demonstração, primeiro, de fé, de obediência e de dependência. De dizer o seguinte: olha, se o Senhor mandou, eu vou. Querido, Gideão fala de uma firmeza de posicionamento em relação ao propósito de Deus, que eu e você precisamos ter. Porque às vezes a gente está olhando o quê? A gente está olhando para aquilo que ficou para trás. Nós estamos olhando para os 22 mil que foram embora tremendo de medo. Nós estamos olhando para os 9.700 que foram embora. Porque na hora de saciar a sua vontade, eles largaram tudo, se ajoelharam diante das suas vontades para saciar a sua sede. Os 300 saciaram a sua sede, mas prontos, sem largar o propósito. Eles se abaixaram e beberam. Ou seja, por quê? Porque eles não estavam ali para brincar, eles não estavam ali para entretenimento, eles estavam ali para libertar o povo. Você sabe o que eu e você precisamos fazer? Para a gente, ao chegar no próximo nível, nós precisamos entender aonde nós estamos. E nós estamos na guerra mesmo, querido. E se você bobear, o inimigo te abate. Quantos que você olha para o lado e fala assim: mas cadê fulano de tal? Cadê aquele que estava liderando esses dias? Cadê aquele que estava aqui animado, fervoroso, cheio do Espírito Santo? E aí você olha para trás e fala assim: caiu da janela. Por que caiu da janela? Ele caiu da janela porque estava com a mente dividida. Ele estava olhando para fora, quando tinha que estar olhando lá no centro da vontade de Deus. Você sabe o que acontece conosco? A mente dividida, o coração, a curiosidade pelas coisas do mundo, tudo aquilo que nós já falamos, o esfriamento espiritual, ele é consequência da gente deixar o foco naquilo que Deus disse. O medo, a displicência, a autopreservação, isso não faz a gente vencer guerra. Mas o texto continua. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. Amém? Diga comigo: trombetas. Muito bem. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: que hora que foi? À noite. De noite. Aí é hora de ouvir o Senhor, amém? O Eutico caiu. Que hora que caiu? À meia-noite, durante a noite. Devia estar vigiando, devia estar orando, recebendo de Deus. Caiu por quê? Mente dividida. Mas Gideão não estava desse jeito. Gideão estava atento. E de noite o Senhor falou com ele: levante-se e desça ao acampamento, pois eu vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo por lá e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacá-los. E aí começa Deus a trabalhar. Presta atenção, querido. Para Deus te usar, primeiro Ele trabalha em você.
para que através de você de fato tenha a condição para vencer. O que Gideão precisava? Gideão já estava tendo uma experiência com Deus enorme. Gideão estava dependendo de Deus, estava obediente. Mas olha, eu tinha 32 mil, agora eu tenho 300, como é que eu vou fazer? E talvez seja essa a reação que a gente está nas nossas orações. Senhor, eu estou com poucos. E aí o que acontece? Eu vou te mostrar. Então ele desceu com o servo Purá e desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, quem que estava lá? Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vieram do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar o número dos seus camelos. O povo era grande. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando o seu sonho ao amigo. E ele foi lá só para ouvir. Querido, você está aqui só para ouvir por enquanto, amém? E o que você está ouvindo hoje? O que Gideão ouviu aquele dia? Um amigo dizia: eu tive um sonho. Dizia ele: um pão de cevada. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Que sonho mais estranho, né? E aí o verso 14: seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento aonde? Nas mãos dele. Aleluia. Glória a Deus. Você consegue entender que essa palavra você já viu? O Senhor nos entregou essa cidade nas nossas mãos. Você precisa lembrar disso. E aí o que aconteceu? Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, ele adorou a Deus e voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se! É isso que precisa acontecer hoje. Sabe o que precisa acontecer hoje? Você precisa ouvir a voz do Senhor falando no seu coração e se levantar. E se levantar da posição que você está. Você está me entendendo? Levante-se, meu irmão. Levante-se. É isso mesmo. Levante-se, irmão. Aleluia. Levante-se. Você está entendendo? Toma o seu lugar. Eu não sei daqui. Levante-se. Sabe por quê? A partir da agora você começa a participar. Agora já não é mais só para ouvir. Levante-se. E o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês. E aí ele fez a estratégia. O que ele fez? Dividiu os 300 homens em 3 companhias. Presta atenção. E pôs nas mãos de todos eles trombetas. Sabe o que ele está pondo na sua mão, Senhor? Trombetas. Trombetas é a nossa arma de guerra. Mas presta atenção. Ele continuou. Colocou trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Trombetas numa mão e na outra vasos vazios com tochas lá dentro. E disse ao povo: olhem para mim, me observem, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos as trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas.
Eles tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham em suas mãos. As 3 companhias tocaram e as trombetas e desesperadamente despedaçaram os jarros e empunharam suas tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita e gritaram: a espada do Senhor, pelo Senhor e por Gideão. Olha para mim, sabe o que é o jarro? O vaso fala assim: sou eu. Sabe o que precisa acontecer? É o momento de você quebrar esse jarro. Quebrar esse jarro. Se quebrar mesmo. Abandonar as coisas que são suas. E fazer o quê? Para que a tocha que está aí dentro possa fulminar, possa brilhar. Ou seja, 2 coisas. É a adoração que representa a trombeta, é a sua adoração. E você precisa queimar. Você é a tocha. Você precisa queimar. Sabe o que aconteceu? Quando as trombetas soaram, o Senhor fez com que todo o acampamento, os homens se montassem um contra os outros com suas espadas. Muitos fugiram para ver saída e ainda na direção de Zerá. Sabe o que aconteceu? Quando você começar a queimar, quando você tocar a sua trombeta, os seus inimigos vão ser espalhados. Fugirão por 7 caminhos. É isso que precisa acontecer. Nós vamos quebrar o vaso aqui hoje. Nós vamos tocar a trombeta. E nós vamos quebrar aqui na presença do Senhor. Querido, em nome de Jesus, comece. Comece.
aqueles que estão junto com você e declarar de fato: olha, pelo Senhor. É hora de você, querido, é momento de guerra, é momento de você levantar suas mãos. Para isso que os midianitas, os amalequitas, os demônios que têm travado a sua vida, travado a sua célula, eles possam ser desbaratados. Querido, não são as estratégias, não é a visão tão somente, mas é o fogo que está dentro de você, é o fogo que está dentro de você, que faz com que o inimigo morra. É hora de você levantar e declarar: declare guerra contra o pecado, declare guerra contra a frieza espiritual, e declare: pelo Senhor, pelo Senhor, pelo Senhor. Levanta suas mãos, flua. Está saindo virtude de você, está saindo virtude. Está saindo virtude. Espírito Santo. A vitória é sua, a vitória é sua. Seja descravado neste momento, em nome de Jesus. Declare a vitória, declare a vitória. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco. Nós agora levantamos as nossas mãos e declaramos a Deus que somos totalmente dependentes do Senhor. Ó Deus, é na força do seu poder que nós vamos avançar, é na força do seu poder que nós vamos incendiar as nossas células, é na força do seu poder que nós vamos incendiar essa cidade. Oh, avivamento! Seja cheio! mensagem da graça.
espaço para que você fosse cheio da presença num nível ainda maior. Você sabe o que vai atrair as pessoas? O que vai atrair as pessoas não é estrutura. O que vai atrair as pessoas é o fogo do Senhor nas nossas vidas. Eu creio que pessoas que estão em volta de nós neste momento, eles estão sendo tocados, porque a glória do Senhor está aqui. Olha, esse é um vale de bênção, e nesse vale de bênção, a bênção ela flui para alcançar a cidade toda. Você vai chegar na sua casa e no caminho a bênção do Senhor que está sobre você vai emanar da sua vida. Você vai chegar na sua casa e a bênção de Deus vai emanar de você e vai tocar nas pessoas que estão lá. Querido, em nome de Jesus, os sinais vão acontecer, vão ser liberados no nosso meio. Você precisa crer. Você precisa crer. Os dons serão ativados. Abra os seus olhos e veja o que o Senhor está fazendo. Eu vejo as montanhas, as muralhas caindo para o chão. Os inimigos desbaratados. Querido, abra os seus olhos e veja o grande livramento do Senhor. A cura sobre a sua vida. A cura. Sobre todos aqueles que estarão com vocês nesses dias. Profetizo o favor de Deus na sua vida, querido.